Boa noite a todos, inclusive aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Nós estamos aqui na Câmara Municipal para a audiência pública do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do Orçamento Fiscal de 2024. Antes, porém, nós vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Quero destacar aqui a presença da excelentíssima senhora prefeita municipal Silvana Zanin, também destacar a presença do nobre edil Alceu Júnior. Aqui à minha esquerda também o nosso controlador interno da prefeitura de Canas. Também destacar a presença do nobre edil Lucimar do Amaral.
Então passamos à apresentação dessa audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do orçamento de 2024. Destacando também que foi publicado um convite à população no nosso portal oficial da Prefeitura, www.canas.sp.gov.br, e também no mural de recados da Prefeitura de Canas. Para registro, hoje é dia 26 de setembro de 2024, estamos na Câmara Municipal de Canas, para a audiência que foi agendada para as 18 horas e 30 minutos. Então nós vamos aqui destacar o porquê dessa audiência, obedecendo à legislação vigente e o dever cívico de prestar contas aos cidadãos. Apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2024. Demonstrando em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social no final de cada quadrimestre. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Isso. Vou falar agora um pouquinho sobre a receita. Então, a receita estimada para o ano, a receita inicial, ela foi estimada em R$ 38.197.070. A receita estimada anual atualizada fechou o segundo quadrimestre em R$ 38.202.305,63. A receita estimada até o segundo quadrimestre de 2024, ou seja, a estimativa de arrecadação da receita até o encerramento do segundo quadrimestre foi de R$ 25.156.959,91. E a receita realizada nesse período foi de R$ 25.384.783,02. A receita a ser realizada no exercício, portanto, falta para atingir a meta estimada de 38 milhões e pouquinho, né? Faltam ainda 12 milhões, quase 13 milhões. Houve, portanto, no segundo quadrimestre, um superávit de arrecadação, isto é, nós arrecadamos 227 mil, arredondando aí para 228 mil, a mais do que o que era previsto para o período. Agora uma comparação entre a receita e a despesa. A receita arrecadada, portanto, já foi dita, né, mas vou repetir aqui, R$ 25.384.783,02, e a despesa liquidada foi de R$ 24.816.248,83. O que é a despesa liquidada? É aquele produto ou serviço que foi contratado e foi efetivamente entregue ao município, né, à prefeitura. Aqui não está sendo considerado empenhado, também não está sendo considerado pago, mas o bem ou serviço contratado que foi de fato entregue ao executivo. Então houve aqui um superávit orçamentário de R$ 568.534,19, representando um superávit, um percentual de 2,24%. E aqui algumas notas explicativas.
Quando o ente público apresenta despesa liquidada menor que a receita arrecadada, que é o caso, representa, portanto, um superávit orçamentário. Isso significa que o ente arrecadou mais do que ele gastou no período. Isso é considerado positivo, pois indica que o governo está gerenciando suas finanças de forma responsável e eficiente, ou seja, foi gasto menos do que o arrecadado. Sobre as metas fiscais, as receitas fiscais líquidas representaram R$ 25.183.778,84. As despesas fiscais líquidas foram de R$ 24.168.306,38. E o resultado primário, daqui a pouquinho eu explico o que é, ficou em R$ 1.015.472,46. A meta do resultado primário é de R$ 413.000,20. Sobre as metas fiscais, o objetivo é um indicador da saúde fiscal da prefeitura, avaliar a sustentabilidade das finanças públicas, capacidade de cumprir as obrigações. O cálculo ele é feito da seguinte forma: as receitas correntes líquidas menos as despesas correntes líquidas. O superávit é evidenciado quando a receita é maior que a despesa e o déficit quando a receita é menor do que a despesa. Quais são os benefícios disso? Sustentabilidade fiscal, maior capacidade de investimento, melhoria da nota de crédito, caso o município queira obter crédito junto aos bancos, uma confiança melhor da população, destacando aqui o resultado primário positivo, que é o caso, significa a arrecadação maior do que as despesas, indica uma situação financeira saudável e permite que a administração pague seus compromissos assumidos. Sobre as despesas de pessoal, a receita corrente líquida para cálculo dos limites da despesa com pessoal foi de R$ 34.194.192,16. Portanto, o total das despesas com pessoal, ou seja, pagamento de vencimentos, salários e INSS, no segundo quadrimestre de 2024, representou R$ 15.251.204,66. Isso representa 44,60% da receita corrente líquida. Então, por conta disso, não houve um excesso a regularizar, e aí as referências para a gente saber qual é o limite máximo e o prudencial. O limite máximo permitido, conforme o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é 54% da receita corrente líquida. Nós fechamos o segundo quadrimestre em 44,60%, portanto abaixo dele. E o prudencial, 95%, conforme o artigo 22 da LRF, o prudencial é 51,30%, nós ainda fechamos abaixo desse percentual. Sobre a dívida consolidada, a receita corrente líquida para fins de apuração da dívida consolidada representa R$ 34.540.596,16 e a dívida consolidada líquida R$ 1.016.471,27, que representa um percentual de 2,94%. O limite permitido nos artigos 3º e 4º da Resolução número 40 do Senado é de 120%. O município fechou em 2,94%. Agora, sobre as despesas com manutenção e o desenvolvimento do ensino, a receita de impostos e transferências fechou R$ 14.523.762,48. A despesa liquidada no ensino, especificamente, R$ 5.400.000
779.448,51. Isso representa uma aplicação na educação no percentual de 33,20%. Quais são as referências? O mínimo constitucional é de 25% da receita própria. O município aplicou 33,20%. Então o município teria que aplicar para cumprimento do mínimo constitucional 4.352.284,74, porém o município aplicou a mais R$1.427.163,77, ou seja, ele aplicou 8,20% além do mínimo constitucional, fechando o cômputo aí de 33,20%. Vamos agora às despesas específicas do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Receita arrecadada, R$ 4.208.006,23. A despesa liquidada, R$ 3.575.718,37. E a despesa paga, R$ 3.534.780,67. Então, qual é o percentual utilizado, liquidado? O percentual da receita específica do Fundeb que foi liquidado, o percentual é 84,97%. Desse valor, 71,99% foi com os profissionais do magistério, sendo que a referência mínima obrigatória é de 70%, portanto o município cumpriu. Outras despesas, que é facultativo, são os demais 30%, o município aplicou 12,98%. Até o final do exercício ele deve, o histórico é esse, cumprir a aplicação 100% do Fundeb. Quanto às despesas com ações e serviços públicos de saúde, as receitas de impostos e transferências, os próprios fechou 2.329.746,31 e as transferências 14.426.887,82 no período. A soma disso deu R$ 16.756.634,13. Representou, portanto, uma aplicação acumulada aí na saúde, 14,24%. A despesa liquidada na saúde foi de R$ 3.385.439,74. O mínimo constitucional que deveria ser aplicado é de R$ 2.513.495,12. Portanto, ficou aí um valor a aplicar para que se atingisse os 15%, R$ 128.055,38, ou seja, valor a aplicar 0,76%. Lembrando que até o final do exercício, com o 13º, terço de férias e outras despesas, o município com certeza aplicará mais do que 15% na saúde. Conclusão. O relatório apresentado nos permite concluir que o limite mínimo estabelecido na Constituição Federal para a aplicação de recursos na saúde está próximo de ser atingido, foi 14,24%. O limite mínimo de aplicação no ensino foi atendido, nós fechamos em 33,20%. A dívida consolidada está dentro do limite da resolução do Senado Federal. A despesa liquidada foi menor que a arrecadada, que a receita arrecadada, apresentando, portanto, um superávit orçamentário de R$ 568.534. Portanto, um superávit orçamentário de 2,24%. E a despesa com o pessoal está abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite é prudencial 51,22. Fica demonstrado assim o cumprimento das metas fiscais e o atendimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero abrir agora
a participação de quem quiser participar, os presentes aí quiserem fazer algumas perguntas, estejam à vontade. Boa noite a todos os presentes, excelentíssima senhora prefeita, Silvana Zanin, ao Emanuel Lucena, Gabriel e a todos os presentes, Gustavo, Anália, aos nobres Diz, Nando, Nenê, Cauã, Vanessa, Lucélia, os funcionários da casa aqui, ao vereador também, nobre Dil aqui, Lucimar, aos vereadores, aos funcionários da casa, Lília e Fernando. E todos que estão acompanhando também esta audiência pública, o meu boa noite. Eu gostaria também de falar, né, sobre a exposição aqui. Primeiro, parabenizar a todos pela explanação e dizer que eu fiquei, assim, de certa forma, surpreso com o gasto de pessoal, que abaixou bastante, né? Baixou para 44, sendo que o histórico era bem alto. Isso é realmente um dado relevante, até porque historicamente o nosso gasto pessoal aqui sempre foi alto. E ele abaixou para 44%, bem baixo, 44,60%, que hoje tá menor que o de Lorena. Lorena já deu um salto lá. Então isso é positivo para que a gente possa encerrar aí o exercício dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então faço esse adendo aqui de forma positiva, né? Fiquei assim bastante surpreso pela diminuição bem consistente, considerável do que vinha sendo, né? É, as despesas com o ensino lá 33%, né? Dentro daquilo que a gente já sempre acompanhou. E fazendo o adendo agora com relação ao Fundeb, né? Vi lá também que aplicou o mínimo lá de 70% com o magistério, faltando apenas chegar aí nos 90% obrigatório, né? Mas historicamente também acho que a prefeitura já gasta 100%. Acredito que até o final do exercício vai gastar, mas até, né, esse quadrimestre está com 84,97, né? O mínimo é 90, mas com as despesas de final de ano, 13º, e acredito, conforme está no Estatuto dos Servidores, possivelmente um abono, a, fatalmente vai chegar lá no 100%. Então, fazendo esse adendo aí. E com relação à questão da saúde, né? Vai ter audiência depois, né? Vai ser mais detalhado, mas a saúde sempre é no limite, né? No limite ali da aplicação dos 15%, que é o mínimo obrigatório, e a gente está um pouquinho abaixo, né? Mas depois, certamente, na parte da saúde, a gente vai poder falar um pouquinho mais detalhado, né? Mas assim, em resumo, né, geral, eu acredito, né, pelo que eu estou vendo, que as finanças estão assim, bastante equilibradas, do que tange a gente fechar o exercício de forma equilibrada, né? É o que a gente chama de responsabilidade fiscal, na acepção da própria palavra da Lei 101, né? Fechar realmente de forma equilibrada. Pelos números apresentados até o segundo quadrimestre, tende-se a fechar o exercício de forma equilibrada, né? Com as despesas pagas, sem déficit orçamentário ou financeiro, né? Então, parabenizar aí a todos os envolvidos e alguns ajustes, né, obviamente, deverão ser feitos até o final do exercício, como eu citei a questão da saúde na aplicação e o Fundeb também para aplicar lá além dos 90%. Então, no mais, eu acredito que na lei de responsabilidade fiscal, de fato, a meta foi atingida, né? Com essas ressalvas, exceções que eu comentei aqui, mas no mais, eu acompanhando, né, as despesas da prefeitura, a gente verifica que de fato houve assim, um esforço por parte, né, da prefeitura de equilibrar os gastos, né? Falo aqui em cima dos números, né, do que foi apresentado em termos do número em si. Então,
pensando no número em si, a aplicação, a movimentação até o segundo quadrimestre foi bastante satisfatória, né? Muito bom. Mais uma vez fiquei feliz pela redução da despesa com o pessoal, até porque uma despesa pessoal muito elevada, ela acaba engessando o executivo como um todo. Sei que a prefeita sofreu bastante com relação a isso, e ver a despesa agora ela equilibrada, né, bem baixo, isso é um ponto positivo para o futuro, né? Tende a prefeitura ela ter uma capacidade agora um pouco maior para poder executar algumas coisas. Não este ano, que a gente está em ano eleitoral, mas para os próximos anos, as perspectivas, a meu ver, são bastante boas, né? E acredito que assim deva ficar. Então, no mais, eu gostaria de fazer essas considerações só e mais uma vez parabenizar os envolvidos por tudo que foi exposto aqui. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado ao seu por sua participação. Alguém mais gostaria de participar? Vereador Lucimar. Boa noite a todos. Cumprimentar a Silvana, prefeita, os funcionários aqui da Câmara Municipal, Fernando, a Lília, Gustavo, candidato a prefeito na cidade, Anália, vereador Nando, vereador Nenê, Alceu, os funcionários da saúde, o pessoal que está acompanhando através da TV Câmara, pela internet. E quero fazer um comentário em relação à despesa do pessoal, o qual o seu citou, ficou bastante feliz. Mas eu quero fazer uma pergunta e, ao meu ver, esses funcionários que são candidatos a vereadores, que não estão na prefeitura recebendo, foram dispensados, já está incluído aí? A fono, o salário da fono que não tem, esses funcionários está incluído nesse porcentagem ou vai ainda por terceiro? Porque abaixou bastante a folha porque os funcionários foram dispensados, né? Quando se estoura o limite, obrigatoriamente o chefe do executivo, no caso a prefeita, ela tem que fazer algumas ações para baixar esse percentual, essa despesa. Dentre essas ações é cortar a hora extra, aí foi criado, né, o banco de horas. Outras ações, profissionais que já estavam aposentados, aí tem uma data de corte lá, obrigatoriamente, compulsoriamente tiveram que ser dispensados. E outras ações foram tomadas para que esse percentual fosse reduzido. Estamos trabalhando com o quadro de pessoal bem reduzido, depois a prefeita até pode responder melhor isso, mas aqui especificamente o que aconteceu. Os números mostrados aqui é o que já aconteceu, não é previsão para o futuro. Não, eu sei. Se está aqui, tem que ser real. Isso. Não tem uma previsão para depois, é real. Eu estou dizendo se, tipo, o salário da FUN não tem mais o salário. Não tem mais o profissional no município. Então, já abaixou a folha um pouco. Reduzir, sim. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Isso, correto. Por isso que abaixou bastante a folha. Se tivesse com os funcionários ali, todos os profissionais certinho, ela estaria mais alta. Concorda? Sim. Então, era isso que a minha dúvida era essa. Tá, mas... Porque o vereador Arthur ficou feliz de estar 44%, mas tem que ver isso. Porque o ano que vem é outra realidade. O ano que vem vai ter uma fono, o ano que vem vai ter um oftalmo, o ano que vem vai ter outro secretário de transportes, pode voltar outros cargos de confiança que foram dispensados, que são candidatos, tipo o vereador João Antônio. Não está recebendo mais salário, tá? Não. Por isso que abaixou. Não, eu sei. Tipo assim, estou fazendo um... É mais ou menos isso, o meu entendimento. Por isso que abaixou, assim. Mas se fosse na real, estaria mais alto. Tá. Não é isso? Só para assim, explicar como se chega a esse percentual, não é só a despesa com o pessoal, é considerada receita corrente líquida. Portanto, se o município consegue arrecadar, ao mesmo tempo vai baixar o percentual. Então, se a gente não consegue arrecadar, o percentual ele aumenta. Então, existem os dois fatores, é o mês corrente
e os últimos 11 meses, tanto de receita quanto de despesa. Então, mas enfim. Com o pessoal. Enfim, o meu raciocínio tem lógica, né? Tem lógica. Mais ou menos isso. Sim, mas tem casos que foram, por exemplo, o Dr. João Antônio ele saiu, mas foi colocado uma outra doutora no lugar dele. Então, acaba sendo, em termos populares, né, trocando cebola, né? Então, assim, tem outros que saíram. Sim. Então, por isso que abaixou. Mas tem que considerar sempre assim, a então, receita enfim, e a era despesa. isso que eu queria tirar a dúvida, porque abaixou bastante devido a isso. E na educação lá parece que teve investimento de 1 milhão, mais de 1 milhão a mais. Isso não pode ser discriminado no que gastou 1 milhão a mais na educação? Aí, o vereador, ele teria que ser um relatório que ele traz toda a receita. Mais ou menos assim, para a gente ter uma noção se é na merenda, no que é. Não, merenda não entra para o cômputo. Não entra. Então, o que gastou a mais? Se fosse colocar a merenda aí, daria uns 50% a ou mais. A despesa da escola lá que está fazendo? Isso, entra aí. Entrou lá, entra? Tudo. Professores, manutenção das escolas, tudo que é relacionado ao ensino, entra aí. Folha de pagamento de alguns que não podem ser pagos com o Fundeb, também entra aí. Qualquer manutenção geral do ensino, da educação. Tem profissional da educação que não pode ser pago com o Fundeb? Se não for profissional do magistério, não pode. Aí usa recurso próprio, que entra para esse cômputo aí. Professores eventuais, alguns, enfim. Então era mais ou menos isso que eu tinha minha dúvida. Aí não entra... Aí também tem transporte escolar, entra aí também. Despesa com a manutenção dos veículos, combustíveis, enfim, tudo que é relacionado, que é gasto com a educação propriamente dita. Merenda não entra. Tá bom isso, professor. Se Deus quiser, eu for eleito, nos próximos anos eu vou participar de todas as audiências públicas. Vou mudar meu estilo de política, fazer um outro histórico da política, para a gente ter mais. Então, Sim. mais ou menos vai ser assim. Então, obrigado pela explicação. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Alguém mais gostaria de participar? Prefeita? Oi. Boa noite a todos. Olha, da mesma maneira que você fez, Lucimar, vou falar no patamar que nós somos leigos. Quem entende aqui é Alceu, Emanuel, o Gabriel, o restante de nós, um pouquinho nós somos leigos. O município de Canas, este ano, eu passei 8 meses ajustando as contas da prefeitura. Por isso eu estava sorrindo ali. Quer dizer que eu passei na prova, fiz a lição de casa. Certo? E uma conta, vou elogiar, linda e maravilhosa como esta, eu acho meio estranho a gente reclamar. Vou entregar à prefeitura com as contas em dia. Paguei contas o ano inteiro. Por 3 anos e meio paguei contas. Só paguei, certo? Agora, uma fono, Lucimar, não faz diferença neste tamanho, mas faz sim. Este ano não foi contratado porque é ano eleitoral. E por 8 meses a prefeitura não pôde contratar. Da mesma maneira que os funcionários concursados não estavam podendo fazer hora extra, porque era contenção de despesas. Eu sabia que eu ia chegar nesse número, mas, Emanuel, eu também fiquei muito surpresa com este número, não é, Alceu? A gente que acompanhou quadrimestre a quadrimestre, realmente a brincadeira que eu fiz com o Alceu, eu vou repetir em alto e bom tom. A conta está bonita. Graças a Deus, ao trabalho de todos, os funcionários sofreram um pouquinho, 8 meses, mas um pouquinho entre aspas. Nunca atrasou um dia a folha de pagamento. E diga-se de passagem, o dia de se pagar é o 5º dia útil. Eles sempre receberam, desde o dia que eu pisei na prefeitura, no último dia do mês. Nunca foi atrasado. Eu sou funcionária pública, sei como funciona, então fico muito feliz que a gente tenha chegado a isso.
O próximo gestor, ele vai poder contratar, porque ano que vem é um ano normal. Ele vai poder contratar, fazer processo seletivo, fazer concurso. Eu não quis arriscar em nada este ano, porque eu prezo muito o nome que eu tenho e a correção que eu tenho em fazer as coisas. Então, não arrisquei em nada. Não havia necessidade. Quando eu fui fazer, ainda vou dizer para os 2 possíveis gestores do ano seguinte. Nós fizemos um remanejamento dos cargos em comissão. O projeto está pronto dentro da prefeitura. Seja A ou seja B que vencer, ele vai poder fazer olhando para os funcionários. Ao pé da letra, eu acho que, eu não lembro demais. Se eu tiver errado, vocês me ajudem, que realmente é em torno de 400 funcionários lá dentro. 350, mais frente, mais isso, mais aquilo. O João Antônio tem, cargos em comissão tem 3 vagos apenas. Os cargos foram feitos dentro da lei. A gente teve que excluir, não por escolha. É porque eu acho que Canas foi um dos últimos a seguir. Lorena seguiu, Guará seguiu, Cachoeira seguiu. Faltava Canas. Tá? Eu falo que a prefeitura, hoje em dia, ela está diferente. A prefeitura, a pessoa que entrar lá vai ter que querer aprender muito. Tá? E eu desejo boa sorte àquele que for vencedor. Tá? Ó, parabéns para mim, para nós, merecemos. Tá? Ok, prefeito, obrigado. Só destacando também o que contribuiu para que o percentual com o funcionário, né, diminuísse também, é o superávit na arrecadação, que no período aqui já acumulou 227 mil. Então, se a receita ela é atingida ou ela supera a previsão, isso vai automaticamente fazer com que o percentual com folha de pagamento também diminua. Então, esse cálculo da apuração desse percentual, ele é exatamente atrelado à receita. Então, se a receita ela é inferior à prevista, ou se a gente não, enfim, aí a despesa com o pessoal ela tende a manter-se ou a aumentar, e aí essa despesa, o percentual aumenta. E é sempre considerado um mês corrente e os últimos 11 meses, tanto para a receita quanto para a despesa com o pessoal. É assim que funciona. Então, tem sido positiva a arrecadação, tende a atingir o previsto. Quando a gente faz a LOA, a gente já trabalha com uma previsão mais pé no chão. Para 2025 a gente trabalhou com uma superação, um aumento aí de 5%. Então, normalmente dá um excesso de arrecadação. O ano anterior foi mais difícil, a arrecadação foi mais complicada, mas ainda fechou o ano até que positivo. Mas é isso, para efeitos de cálculo com o pessoal, é sempre a receita acumulada e a despesa com o pessoal também. Alguém mais gostaria de participar? Ok, quero agradecer a presença, a atenção de todos vocês. Espero que tenhamos sido transparentes, né, e tenhamos sido bem didáticos. E convido a todos que permaneçam para que participem da próxima audiência, que é daqui a pouquinho, que é a apresentação do SUS municipal, né, do gerenciamento municipal do SUS. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.